Meus queridos irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui estamos mais uma vez para falarmos um pouco das nossas aulas de Escola Bíblica Dominical. Desta feita nós vamos falar um pouco sobre a lição número 7, que tem por título... deixa eu só voltar aqui para nós ver o título da nossa lição. Perseverar em oração, ou perseverando em oração. A lição número 6, que aprendemos domingo anterior, sobre a prática da palavra. A prática da palavra é algo que nos estrutura em Cristo. Nós aprendemos sobre isso. Então, quando praticamos a palavra, nos deixa estruturado em Cristo. E o próprio Jesus falou em Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 24, onde ele assemelha o homem que ouve as palavras deles e o pratica, como aquele que edificou a casa na rocha. Veio a chuva, veio os rios, o vento, combateu contra aquela casa, mas não derrubou, porque ela estava edificada sobre a rocha. Então, por isso que eu falei para os irmãos que a prática da palavra nos estrutura em Cristo. Então, quando nós praticamos a palavra, estamos estruturados em Cristo. Ao contrário de alguém que ouve e não os pratica. E veja que Jesus diz assim: eu assemelhá-lo-ei ao homem que edificou a sua casa sobre a areia. Veio a chuva, como os irmãos sabem, Jesus falando ali uma parábola, veio os ventos, ali fala de chuva tempestuosa, e combateu contra aquela casa, e grande foi a sua queda, assim está escrito. Então isso é o símbolo do homem que ouve a palavra de Deus, mas que não procura pôr em prática. Então é muito importante isso. Apocalipse, capítulo número 1, versículo número 3, a palavra de Deus diz: bem-aventurado aqueles que lê, bem-aventurado também os que ouvem, e os que praticam a palavra deste livro. Por quê? Porque a palavra de Deus está escrita assim: que breve ou presto venho. Cristo está voltando. Então isso é muito importante, a gente estar atento e ouvir a palavra de Deus, mas não esquecendo de uma coisa, como diz Tiago, não ser ouvinte esquecido. Não esquecendo de pôr em prática a palavra de Deus, porque a prática da palavra é o que nos estrutura em Cristo. Eu vou ler o versículo em que citei aqui, versículo 3 do capítulo 1 de Apocalipse, está escrito assim: bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados que ouve as palavras desta profecia, e guarda as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então ouve e guarda, Bem-aventurados que lê, porque nós não vamos dar detalhe disso aqui, porque ler se trata de alguém que está lendo e fazendo a exposição da palavra, e os que ouvem exigiam o máximo de atenção das pessoas que estavam ouvindo, e também que o guardar, sabe o que está aqui? Guardar, põe em prática. O salmista diz, no Salmo 119, onde o nosso comentarista se embasou na lição passada, e o verso de número 11, diz assim: eu escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Então quem tem palavra de Deus no coração, ele tem um temor de Deus e ele não peca. Por quê? Porque quando ele é tentado a pecar, ele lembra da palavra que está no seu coração, e aí ele entende que ele agora é remido e lavado pelo sangue do Cordeiro e não dá mais lugar ao pecado. Então, só uma rápida introdução sobre a lição passada, para nós adentrar na próxima, que é a lição de número 7. E a lição de número 7, nós vamos só entender aqui. Deixa eu só procurar aqui um versículo para nós tomar. Daqui a pouco nós lemos no decorrer da leitura, no decorrer da exposição, melhor dizendo. Mas vamos lá aprender da palavra de Deus. Então veja só. O título da nossa lição aqui, a lição número 7, que vai ser lecionada no próximo domingo, que tem assim: a perseverar em oração. Então, isso é muito importante, porque nós já temos aqui, de início, uma palavra muito importante sobre perseverança.
Então isso já nos ajuda a entender que temos que permanecer firme, né? Temos que estar sempre buscando a presença de Deus, porque o tema aqui é perseverar em oração. Então, nós temos que estar sempre perseverando em oração. Perseverar é permanecer, né? É permanecer, às vezes diante de algumas dificuldades, diante das afrontas, diante do desânimo que pode vir, porque orar é um sacrifício, podemos dizer assim, e exige determinação, esforço para estar buscando a presença de Deus, para estar perseverando na oração, tem que insistir na oração. Então, orar precisa de esforço, eu estou dizendo aqui, perseverar, porque, porque pode vir o desânimo durante o período de oração. E quando o desânimo vier, você precisa esforçar para vencer esse desânimo, para vencer muitas das vezes a frieza espiritual, para vencer muitas das vezes a falta de fé, porque o nosso comentarista botou aqui também que nós precisamos ter fé, orar com fé, é bíblico, orar com fé. E se nós não temos fé para orar, nós vamos orar, como se diz, é como fazer uma oração em vão. Mas a nossa oração precisa ser feita com fé, crendo que tem um Deus nos ouvindo, crendo que estamos dialogando com Ele, conversando com Ele, porque orar é dialogar com Deus, é conversar com Deus. Então isso precisa ter fé. Amém? Então, crendo que Ele vai ouvir e vai responder. Porque orar com fé, como disse o escritor aos Hebreus, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, né? E a esperança daquilo que se espera. Então nós oramos com fé, crendo que Ele vai responder a nossa oração também. E através das nossas orações, coisas grandes vão acontecer, como disse aqui o nosso comentarista. Aqui nós temos o texto áureo, que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 17, né? Que está escrito, orai sem cessar. Então nós temos que orar sem cessar, o tempo, em todo o tempo, buscando ao Senhor, né? Conversando com o Senhor, clamando, suplicando, como disse aqui o nosso comentarista, rogando-lhe por uma bênção, né? Para que Ele nos dê força, para que Ele nos ajude. Então eu creio que todo crente tem esse hábito, podemos dizer, de quando levantar pela manhã, faz uma oração a Deus, ainda que seja um pouco, às vezes, corrida, mas faz uma oração dizendo, Deus, agradeço ao Senhor por mais uma manhã, por mais um dia, né, que o Senhor tem nos concedido, e a noite que tem passado, né, dormido em paz, e assim sucessivamente. Agora você vai pedir livramento a Deus, dizer, Deus vai na minha frente. Se você vai dirigir no trânsito, pedir a Deus para lhe orientar no trânsito, pedir a Deus para lhe ajudar a promover a paz no ambiente que você está. Então, tudo isso, o crente, ele já amanhece o dia orando, buscando e clamando a Deus, já pedindo desde já o livramento a Deus. Então, é orar sem cessar. Se vai no trânsito, é pedindo a Deus, é orando a Deus, né? É sempre orando a Deus. Então isso é muito interessante. Buscar a presença de Deus. E por que orar, né? Porque até Jesus, podemos dizer assim, nos deu o exemplo, não é, de uma vida de oração. Jesus nos ensina em suas ações, em sua maneira de viver, quando ele estava aqui na terra, que ele dependia de uma vida de oração. Ele está nos ensinando que dependemos de uma vida de oração. Jesus teve uma vida de oração. E observe que Jesus inicia o seu ministério orando e finaliza orando. Porque quando vamos para o capítulo 4 do Evangelho, segundo escreveu Mateus, nós observamos que após Jesus sair das águas, Jesus vai ao deserto. E a expressão
do narrador ali, do autor do livro, é que ele vai para ser tentado pelo diabo, mas há algo interessante, ele diz que ele vai conduzido pelo Espírito. Ele vai conduzido, mesmo que vai para ser tentado. Então ele adianta na sua forma de escrever que Jesus estava indo para ser tentado. Mas quem sabia que Jesus estava indo para ser tentado? O objetivo de Jesus era orar, né? Não é porque o escritor, ao escrever, ele adiantou para o leitor que Jesus tinha ido para ser tentado, ele está querendo dizer que Jesus foi para o deserto orar, mas foi tentado lá no deserto, né? Isso nos ajuda a entender que mesmo orando, mesmo jejuando, somos perseguidos, né, pelo inimigo e o adversário das nossas almas. É importante ler, e eu voltar aqui para nós ler a palavra do Senhor no capítulo 4. Eu estou na revista de Almeida atualizada. Está escrito assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então o escritor, ele adiantou aqui para o leitor, para os seus leitores, que ia ler o que ele estava escrevendo, ele disse assim, que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado, né? Então ele está escrevendo algo que ele, podemos dizer, tinha conhecimento de causa. Então, como ele sabia do fato acontecido, ele narrou já adiantando o acontecimento. Então, Jesus foi orar, mas podemos entender que antes, né, ele não sabia. Só que Jesus sabia, essa é a realidade. E, repito, isso, o que é que Jesus está querendo nos ensinar? O objetivo de Jesus era ir à oração, era orar, ter mais comunhão com Deus, como disse o nosso comentarista. Orar é chegarmos mais perto de Deus, é nos manter mais perto do Senhor, né? Quanto mais tempo oramos, mais perto do Senhor estamos. Então diz assim, então foi conduzido. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, né? Então observe, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Jesus teve um período intenso de oração, consagração e jejum. E observe, que como eu falei para os irmãos, repito, o fato de você estar orando e jejuando não quer dizer que você não vai ser tentado, né? Então, isso é muito interessante. Só que quanto mais ora, como disse o nosso comentarista, mais perto de Deus você está. Então, quer dizer que você está com seus olhos espiritual abertos, os seus ouvidos estão bem aguçados às coisas espirituais. E se os seus olhos espirituais estão abertos, né, a sua mente se torna a mente de Cristo, você vai poder enxergar o que os olhos naturais não conseguem enxergar. Você vai conseguir ouvir coisas que naturalmente não conseguiria ouvir. Por quê? Porque você está em um grau mais elevado, em uma dimensão espiritual mais elevada, por meio da oração, por meio da consagração e por meio do jejum. Isso é muito interessante saber disso. Mesmo que ele venha nos tentar, né? Você está agora com Jesus Cristo, porque todos que têm uma vida de oração precisam se revestir de humildade. Isso é muito interessante, porque o apóstolo Pedro diz, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e a seu tempo ele vos exaltará. Então, orar com humildade, precisa orar com humildade. Orar reconhecendo que dependemos 100% de Deus, né? E deixar Ele nos dirigir, né? Então, ser conduzido pelo Espírito, porque Jesus, né, foi conduzido pelo Espírito, nos dando o entender que nós precisamos ser conduzidos pelo Espírito, que nós, de nós mesmos, nós não damos conta, mas o Espírito Santo nos orienta, o Espírito Santo nos dirige, o Espírito Santo, né, nos capacita, o Espírito Santo nos reveste de poder. Isso é muito interessante. Em lições, mas na frente nós vamos aprender
sobre isso, sobre o batismo no Espírito Santo, o poder. Glória seja dada o nome do Senhor. E vai dizer aqui, chegando então o tentador, disse-lhes, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Olha que Jesus teve resposta para ele, né? Então ele botou Jesus à prova aqui. Alguém diz nesse texto aqui que o diabo quis fazer com que Jesus causasse suicídio ministerial. Né? Então, ele quis tentar Jesus a sair da presença de Deus. Mas Jesus disse, está escrito. E olhe que quando está escrito que nem só de pão viveria o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, ele não se deu por vencido. Ele pegou um versículo da Bíblia, né, que está em Salmo 91 e o verso 11, e levou Jesus ao pináculo do templo e disse para Jesus que ele pulasse dali porque estava escrito, né, a seus anjos te darás ordem, tu não tropeçarás numa única pedra lá embaixo. Então, Jesus não estava ali para obedecer à voz do inimigo, e sim à voz daquele que o enviou para realizar as obras, né, que realizaria as mesmas obras, o Pai e o Filho, né? Ele diz, quem vê a mim vê o Pai, quem vê o Pai vê a mim. Realizar as mesmas obras. Então, Jesus não veio ali. Então, esse é o cuidado que devemos ter. O inimigo, ele vai fazer de tudo, né, para pessoas causar suicídio ministerial. Fazendo o quê? Obedecendo-lhe a sua voz. Quando ele diz, faz assim para que o povo veja, ou para que as pessoas saibam quem tu és. Não precisamos provar para ninguém quem nós somos. Jesus também nos deu esse exemplo. Nós estamos falando de oração, saímos um pouco da rota, mas dá sentido o que estamos falando. Não precisamos provar para ninguém que nós somos. Não precisamos provar para ninguém quanto tempo oramos, né? Se ora 1 hora, 2 horas, 3 horas ou 4 horas. Ninguém precisa ficar sabendo quantas horas você ora, quanto tempo você tira para estar orando. Isso é um particular seu com Deus, né? Todo mundo tem o seu particular com Deus. O certo é que precisamos estar na presença dele. Só que não precisamos tocar trombeta, né? O próprio Jesus nos dá exemplo para isso. Não vou entrar nesse detalhe. Mateus 8, capítulo, a partir do 35, se não me foge da memória, eu posso estar conferindo aqui. Capítulo 8, a partir do versículo 23, quando ele chama os discípulos e entra no barco e vão para as proximidades de Gadaras. E os irmãos sabem da história, vem uma tempestade, né? E eles ficam perguntando que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedece. E Jesus não lhe dá resposta, quer dizer, Jesus não disse para ele quem ele era. Mas lá do outro lado eles tiveram a resposta. Não vamos entrar nesse quesito. Mas vamos lá. A leitura bíblica aqui, que o nosso comentarista pegou como base, é uma leitura bíblica que me chama muito a atenção, porque é uma parábola de Jesus Cristo, narrada, escrita por Lucas, melhor dizendo, diz assim, e contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Coisa interessante. Jesus contaria uma parábola, por meio da parábola ele vai trazer um entendimento acerca de orar sempre e nunca desfalecer, né? Nunca desfalecer. E veja que é narrada uma história de um juiz injusto, que não temia Deus, não respeitava os homens, né? Na mesma cidade havia uma viúva que sempre batia na porta daquele juiz e pedia para que ele fizesse justiça sobre a causa dela. E portanto ela bater na porta dele, aquele juiz um dia disse assim, olha, eu não temo a Deus, nem respeito os homens, mas portanto esta viúva me importunar, me bater na minha porta, eu vou fazer justiça sobre a causa desta viúva, né? Olha que coisa interessante. Versículo 6 do capítulo 18 de Lucas está escrito assim, disse o Senhor, ouvi que diz o injusto, né?
E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clama a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Deus diz assim, imagine que aquele juiz era um homem justo, irreverente, não é? É o que nós podemos observar aqui, não respeitava os homens. Fez justiça sobre a causa daquela viúva. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, né? Que clama a ele dia e noite? Mas é por isso que temos que orar com fé, né? Orar acreditando que Deus realiza. Se aquele juiz injusto fez justiça sobre a causa daquela mulher, imagino que não fará Deus por aqueles que estão clamando, buscando, confiando nele. Amém? Coisa maravilhosa, né? Coisas grandes. Então, Jesus inicia seu ministério dando exemplo, nos ensinando em oração. Então, ele inicia em oração e finaliza também o seu ministério em oração. Porque Mateus 4, Jesus está iniciando o seu ministério e ele inicia com 40 dias e 40 noites de jejum e oração. Ele estava orando, ele não estava no deserto apenas jejuando. Ele estava em oração e em jejum. 40 dias e 40 noites. Ele iniciou, aí foi o início do seu ministério. Agora observe que no capítulo 26, já estamos no final do ministério de Jesus. Porque Jesus, ao finalizar a última Páscoa, e celebrar a primeira Santa Ceia com seus discípulos, ele convida ele para o Monte das Oliveiras e vai para um lugar chamado Getsêmani. É isso? Então Jesus lhe disse, perdão, vou ir mais na frente porque está aqui. Então foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos, sentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. Olha só, isso aqui está finalizando, é o momento final do ministério de Jesus, aonde ele vai para o Getsêmani, e os irmãos sabem que na madrugada os presos chegam para o prender, né? E o prende e leva até o Gólgota, depois de alguns processos, os irmãos sabem da história. Mas o que eu quero dizer com isso? Jesus inicia seu ministério orando, e olha que é um período bem intenso, né? Podemos dizer assim, 40 dias e 40 noites de oração, jejum, consagração a Deus. E quando está finalizando o seu ministério terrestre, é bom entender aqui na terra, isso é bom entender, ele também finaliza orando, ainda que os seus inimigos vai o prender. Agora finalizamos, ora, Jesus, iniciando seu ministério na oração, é tentado pelo diabo, resiste. Finalizando seu ministério terreno, em oração, é pego pelos seus adversários. Isso nos ajuda a entender, irmãos. Igual eu falei, orar, jejuar, a cada dia é chegar mais perto de Deus, ter mais comunhão com Deus, né? Ter uma vida pautada na palavra de Deus e uma vida consagrada a Deus. Agora, não nos isenta da perseguição, não nos isenta da tribulação, não nos isenta da tentação. Então, por isso que Jesus sempre vai dizer para os seus discípulos, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Porque ele diz, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, eu sempre digo que temos uma natureza pecaminosa, precisamos orar, buscar, jejuar e consagrar, mas sempre vigilante, pedindo misericórdia a Deus, que nos proteja, que nos livre, que nos oriente, não é? Nessa caminhada enquanto estivermos aqui na terra. Então, por isso que oramos pedindo graça a Deus. Então, eu sempre digo, pedimos graça para orar, graça para vencer dificuldade. Então, na nossa oração, nós oramos a Deus, Deus me ajuda a vencer, Deus me ajuda a estar de pé na presença do Senhor, Deus me orienta, né? Então, tudo nós precisamos, né? Por isso que precisamos orar sem cessar, amém? Porque somos seres humanos frágeis, e com Deus na frente, com Deus nos guiando, vai dar tudo certo, né? Por isso que temos que estar sempre em oração.
Então veja aqui que o primeiro tópico ele vai dizer assim, motivos para a oração. Né? Deus ordena que o povo ore. Então temos motivo para a oração. E logo aqui eu já falei que temos alguns exemplos de Cristo para orar. O mandamento para orarmos vem através do salmista, em Crônicas 16, versículo 11, e Salmo 105 e o verso 5. Dos profetas também, Isaías 55 e 6, Amós 5, versículo 4 ao versículo 6. Dos apóstolos, Efésios 6 e versículo 17. Nós vamos ler aqui esse versículo que está em Efésios capítulo 6, porque ele fala sobre as armaduras de Deus, né? E logo embaixo, ele diz para nós estarmos revestidos das armaduras de Deus, no capítulo 6, mas aqui ele vai resumir esse tema de se revestir das armaduras, falando da oração, porque ele diz assim, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ao versículo 18, ele fecha com chave de ouro, dizendo assim, com toda a oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, né? E para o mesmo fim, vigiando com toda perseverança, súplica por todos os santos. Versículo 19, ele diz assim, e por mim, para que me seja dada a palavra no abrir da minha boca, para com intrepidez fazer conhecido o ministério do Evangelho. E o versículo 20, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que nele eu tenha coragem para falar como devo falar. Irmãos, como eu falei para os irmãos, o nosso comentarista, ele colocou aqui sobre, como se assim, o motivo para a oração. Deus ordena que o povo ore. Então veja só, o salmista ele fala sobre, né, o dever de orar, que temos que estar em oração. Os profetas também, né, como ele fala aqui, os apóstolos também. Veja que o apóstolo Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas é contra os espíritos, né, e potestades. E veja que ele vai nos usar aqui algumas armaduras, né, assemelhando assim como as armaduras do exército romano. Ele usa escudo, ele usa calçado, tudo fala de preparo, né, fala de um preparo. O escudo da fé, então, né, aquilo que estavas falando de fé, ele fala do escudo da fé, que ele vai dizer assim, revestivo de toda a armadura de Deus, não é isso? Revestivo de toda a armadura de Deus, para poderes permanecer firmes contra essas ciladas do diabo, né? Para poder permanecer firme contra a cilada do diabo, pois não é contra a carne ou sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo das trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestiais. Então veja, ele diz que a nossa luta é espiritual. A nossa luta não é no punho. A nossa luta não é como a Ucrânia e a Rússia que estão aí, né, trocando bala, tiros, soltando mísseis. Não. Os nossos mísseis são espirituais, né? A nossa luta é espiritual. E o crente em Jesus Cristo, ele precisa ter essa noção que você está lutando contra a carne, não é contra a carne nem o sangue, mas sim contra as hostes malignas do inimigo. E ele se utiliza, eu sempre digo, de pessoas, se utiliza de algumas situações, ocasiões que você está passando. Então, isso é muito interessante e a gente precisa estar com os olhos espirituais bem abertos, sempre orando, como ele vai dizer aqui, né? Então, veja o capacete da justiça. E ele vai dizer aqui, tomai também o capacete da salvação. Não é isso? O capacete da salvação.
e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então a palavra é considerada uma espada bem afiada, né? Como uma espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito. Ele diz assim, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. Orar no Espírito. Isso é muito interessante, né? A nossa oração precisa ser orar no Espírito para o mesmo fim, diz assim, vigiando com toda perseverança, súplica por todos os santos. Bom, porque o que é? Nós temos aqui no versículo 18 algo muito interessante. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. Assim, em todo tempo. Toda vez que for orar, ore no Espírito. Isso é muito interessante. Porque o que é uma oração carnal? Né? Uma oração que não é no Espírito. Ela se torna uma oração com emocionalismo humano, que né, empolgação humana. Isso pode ocorrer, empolgação humana, onde as pessoas, como se diz assim, apenas fazendo barulho. O que é que Paulo diz? Se eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o sino que tine. Assim, era apenas barulho, era apenas melodia sem sentido. É isso que ele quer dizer. Então, orar em espírito. Orar não é fazer barulho, gritar, né? Não estou aqui também discordando e nem dizendo que está errado orar em voz alta, viu, irmãos? Não estou também ignorando isso, nem dizendo que ninguém. Mas orar, como se diz, é falar com Deus. Né? Tem momento que você está tão eufórico, podemos dizer, está tão empolgado, que você vai orar, meu irmão, você grita, se for possível você dá uns glória a Deus bem alto, não é? Porque a gente está ali sentindo aquela graça na oração. Mas tem dias que estamos como Ana, só choramos e movimentamos os lábios. Esse dia parece que é o dia que nós estamos orando mais no Espírito, não é? Então isso é muito interessante, orar no Espírito. Orar no Espírito é reconhecer que nós não foi ali apenas para dobrar os joelhos, apenas para cumprir tabela, estar ali junto com os irmãos, marcando presença e fazendo volume. Não. Orar em Espírito é reconhecer que nós estamos conversando com alguém superior a nós. E olha, bota superior nisso. É alguém, o Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra. E eu estou me comunicando com ele, quer dizer, ele tem todo o poder está nas suas mãos. Né? E eu tenho que orar reconhecendo que ele tudo pode, que ele tudo faz, que ele tudo faz acontecer, melhor dizendo. Então, eu preciso reconhecer isso. Né? Nós precisamos reconhecer isso. Orar a Deus com temor e tremor. Né? Então, nós precisamos reconhecer que nós estamos buscando a presença do Ser Todo-Poderoso, né? Chamando Ele de Senhor. Quando chamamos Ele de Senhor, dizendo assim, só o Senhor é Deus, estamos reconhecendo Ele como nosso Senhor e dizendo que somos apenas servos dEle. Assim, aqui está o teu servo de joelho, é isso. Quando nós oramos e se dirigindo a Ele, chamando Ele de Senhor, estamos dizendo, aqui está o teu servo de joelho, mais uma vez, te clamando, rogando-lhe, buscando a presença do Senhor de joelho, como servo. Eis aqui o teu servo. Né? Mas Jesus nos ensina também nos ensina a orar chamando Ele de Pai. Quer dizer, quando chamamos Ele de Pai, se dirigimos a Ele como filho. Como um filho que está conversando com seu Pai, tendo um diálogo com seu Pai. Não é? O que é que Jesus nos ensina? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então, quando orais assim, diga Pai. Pai nosso que está no céu. Então isso é muito interessante, né? É um tema muito maravilhoso, que precisamos a cada dia voltar às raízes, né? Nós louvamos a Deus pela nossa igreja, pela vida dos nossos pastores, para nosso pastor presidente, pastor Daí Gonçalves Dias, né? Que tem uma firmeza doutrinária. Deus assim seja louvado por isso, né? Pela firmeza doutrinária hoje, que é o pastor que está em exercício na presidência,
mas tem ensinado. E precisamos ter essa firmeza doutrinária, né? E não perdermos os princípios dos ensinamentos bíblicos, a verdadeira doutrina, né? E sempre buscarmos a Deus em oração, sempre estarmos em oração, porque a igreja que anda de joelho, irmão, é um exército de Deus na terra. Eu sempre digo que Deus tem 4 exércitos, e um dos exércitos de Deus é a igreja. E a igreja, ela guerreia de joelho. Isso é interessante. A igreja, ela, como se diz, batalha de joelho. Então aí, precisamos estar sempre em oração, né? Então ele diz, ore, e o versículo aqui é muito profundo, em espírito para o mesmo fim, vigiando. Diz assim, precisamos orar em espírito, e precisamos estar vigilante, estar vigiando. Eu sempre digo que a vigilância é o sabor, é o tempero que dá sabor à oração. Que se o homem orar e não vigiar, ele perde tudo que fez. Então, por isso que já diz assim, vigiai e orai, né? Então, imagine que alguém ora bastante, mas por qualquer motivo, ele, vou usar uma expressão aqui, ele faz um barraco, né? Desfez de tudo que fez. Então, faltou-lhe a vigilância. Então, vigiai e orai. Precisa de vigiar para o mesmo fim, né? Vigiando com toda perseverança. Olha a perseverança aqui de novo, né? Precisamos perseverar em oração e súplica por todos os santos. Coisa interessante aqui. Ele diz orar no Espírito, com toda vigilância e perseverança, orando por todos os santos. Então, nós temos o dever de orar um pelos outros. É isso que estamos aprendendo aqui. Temos o dever de orar um pelos outros. Orando sempre, apresentando. Por isso que Jesus diz assim, quando orares, né? Dizer, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Eu estou só correndo aqui, mas ele diz assim, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aquele que nos ofendeu. É aí que temos que orar por todos os santos. A nossa oração precisa incluir todos os nossos irmãos. Que se nós não conseguirmos orar, né, por alguém, alguma coisa está errado, né? Então a oração, quando vamos orar, já temos que, se tiver mágoa no coração, tirar a mágoa no coração para que não seja impedida a nossa oração. Orar perdoando nossos irmãos, né? O perdão é uma coisa tão séria e até para ofertar, nós precisamos estar em comunhão com nossos irmãos. O que é que a palavra de Deus diz? Diz, se fores ofertar na casa de Deus e perceberes que o teu irmão te ofendeu com alguma coisa, ou que não está bem, né? Com o teu irmão, ele disse assim, deixa a tua oferta no altar, volta e reconcilia-te com teu irmão primeiro, depois vem e oferta. Assim, não volta com a oferta não, deixa ela no altar. Mas quando você reconciliar-te com ele, aí você vem e oferta. Então, olha o quanto a adoração a Deus é sério, porque enquanto você oferta, você adora a Deus com suas ofertas. Orar também é uma forma de adoração a Deus. Então, por isso que já diz, quando orais, perdoai, né? Perdoa-se as nossas ofensas, assim como perdoamos. Então, assim, precisamos perdoar aquele que tem nos ofendido, para poder a nossa oração, ou termos uma comunhão na oração com Deus. Isso é muito sério. Às vezes orar desabafando, não é? É como disse Paulo, não é orar em espírito. Lembra do fariseu e o publicano? Que ele diz assim, que subiu aos dois o monte a orar. Mas o fariseu, ele diz assim, eu não sou como tais pessoas, roubadores. Aí ele começa a alegar que ele dava o dízimo de tudo. Veja que ele alega, ele vai dizendo assim, eu dou o dízimo de tudo, quanto eu tenho, não é? E ele vai dizer quantas vezes vai na igreja. Ele se sentiu
nas alturas, ele se sentiu melhor, se ensoberbeceu, na verdade. Agora, quando o publicano, a Bíblia diz que ainda nem os olhos ao céu havia levantado, mas batia no peito, dizendo: Senhor, olha só, lembra do que eu falei? Ele diz assim: eu sou servo, estou aqui como teu servo. E ilustrando, ele diz assim: tem misericórdia do teu servo, né? Tem misericórdia de mim, que sou um homem pecador. Irmãos, temos que orar reconhecendo que somos pecadores, que carecemos, que dependemos de Deus. Tem misericórdia de mim, que sou um homem pecador. E veja que Jesus vai dizer assim: ele desceu justificado, né? Ele desceu justificado naquele momento. Por quê? Porque reconheceu, né? Reconheceu que era um homem pecador e estava orando em espírito, dizendo: Senhor, me perdoa, né? Me ajuda a perdoar, Senhor, aqueles que têm me ofendido, ou até mesmo se tem alguma coisa no coração contra seu irmão, diz assim: me ajuda a perdoar. E ele desceu justificado. Glória a Jesus. Ele desceu justificado. Coisa maravilhosa. Meus queridos irmãos, eu quero finalizar aqui. A lição é um grande tesouro. E digo para cada professor que vai lecionar, não é? Estude, dedique-se nessa lição, porque aqui temos palavras, como se diz, de sobra para você ensinar. Falta-nos tempo para, como se diz, expressar tudo que tem aqui, ensinar aos irmãos tudo que tem aqui. Falta tempo. Não é? Deus abençoe nosso comentarista desse trimestre. E quero dizer assim, que a mão de Deus esteja estendida sobre a vida de cada um, de cada professor, de cada aluno. Né? Tira o máximo daquilo que você puder. Né? Tenha sede, desejo de aprender da palavra de Deus, que isso é maravilhoso. Né? Isso é maravilhoso. Que Deus abençoe a todos. Né? Deus abençoe o nosso pastor presidente, nosso primeiro vice-presidente, pastor William, segundo vice-presidente, pastor Antônio Bastos, né? E toda a diretoria, todos que o compõem a diretoria da nossa igreja, todo o corpo ministerial, né? Louvar a Deus também pelo conselho administrativo da nossa escola dominical. Que Deus abençoe a cada um, né? Esse conselho administrativo. Que Deus continue abençoando, nos dando sabedoria e entendimento, para cada dia aperfeiçoarmos mais essas lições. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.